Então, na última oportunidade, nós trouxemos aqui o professor José Luciano Góes de Oliveira e houve um probleminha no som. Então, infelizmente, o som não conseguiu ser veiculado. A gente está trazendo de novo, o professor, na simpatia danada, veio aqui conversar conosco mais uma vez. O professor José Luciano, como todos vocês sabem, ele é graduado pela Universidade Federal do Sergipe, ele é mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco e também doutorado em Sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em 91. Professor aposentado na Universidade Federal de Pernambuco e agora no programa de pós-graduação em Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Tem várias áreas de atuação, mas as áreas de atuação principais são direitos humanos, tortura, violência urbana e sociedade disciplinar. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui de novo. O prazer é renovado, digamos assim. E, de todo jeito, como ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, como já dizia o filósofo grego, então não vai ser uma repetição, porque certamente eu não vou responder da mesma maneira as perguntas. Tá certo. E o Brasil é muito ágil, muito rápido, né? Parece que as coisas mudam com bastante velocidade no Brasil. Bom, mas eu quero começar dentro daquela estrutura. Mestrado. Sim. Como é que, na Universidade Federal de Pernambuco, qual foi o título da dissertação? O que mais ou menos dizia a dissertação? Um resumozinho para a gente. Bom, eu vou fazer um resumo bem objetivo. Agora, gostaria de lembrar, a minha formação básica é Direito, mas depois eu fui advogado em Aracaju. Depois de algum tempo eu vim para Recife fazer uma pós-graduação em Sociologia, um mestrado em Sociologia, porque eu queria deixar o direito, que eu nunca deixei inteiramente, no sentido de que temas jurídicos continuam sendo do meu interesse, mas eu queria mudar de olhar, eu queria adotar um olhar sociológico para pensar o direito. Então eu vim para Recife em 1980 e terminei fazendo um mestrado em Sociologia, numa área de concentração em Sociologia Jurídica, que na época, na pós-graduação em Sociologia aqui na UFPE tinha, bastante valorizada, porque aqui estavam dois dos nomes mais importantes da disciplina no Brasil na época, um dos fundadores da disciplina, que é Cláudio Souto, e Joaquim Falcão, que é um nome, sempre foi uma pessoa muito dinâmica e terminou sendo meu orientador. Sob a orientação dele, eu terminei fazendo um trabalho a respeito de algo que não havia no Brasil na época, que eram o que hoje nós chamamos de tribunais especiais, juizados especiais, mas eu fiz um trabalho sociológico sobre como a polícia, sobretudo agências policiais de bairros populares, de periferias, o comissário de polícia agia como um verdadeiro juiz, ou um verdadeiro conciliador num juizado especial, resolvendo pequenas causas, o que hoje nós chamaríamos de pequenas causas. Essa nomenclatura na época não havia, porque não havia nada disso. Certo. Bom, e qual foi o título da... O título da dissertação é Sua Excelência, o Comissário. Isso aí, a dissertação, ela mesma, integralmente, nunca foi publicada integralmente, mas isso rendeu muitos artigos, inclusive um livro de ensaios que se chama Sua Excelência, o Comissário, e outros ensaios de sociologia jurídica. Bom, às vezes a gente escreve 20 anos depois, 30 anos depois, a gente diz, olha, isso eu continuaria escrevendo, eu concordo, mas isso já não. Fala um pouquinho o que mantém do que foi escrito, e teve alguma outra questão que evoluiu, mudou? Não, aconteceu uma coisa curiosa. Eu sou um tanto errado, Coelho. Tá. Isto não era minha intenção fazer essa dissertação. Eu tinha uma intenção mais ambiciosa, como o jovem geralmente costuma ter. E Joaquim Falcão, com um espírito muito pragmático, é que disse, não, baixe a bola, faça uma coisa mais factível para o que você sabe, para a sua formação e tal. Porque a minha ideia, quando eu vim para aqui, não era assim uma ideia muito clara, mas havia isso, eu queria fazer alguma coisa relacionada a direitos humanos, violação de direitos humanos, regimes políticos, coisas assim, a partir da própria experiência minha que tinha tido como estudante de direito na época do regime militar, um acontecimento traumático que houve no meu último ano de faculdade, quando tive alguns colegas presos e torturados.
E eu queria fazer alguma coisa que abordasse esse assunto num nível de reflexão que não fosse simplesmente da denúncia ou da militância. Então, veja, não é que depois eu tenha evoluído, Sua Excelência o Comissário, para outros, alargando o meu conhecimento em, por exemplo, sei lá, justiça informal, modos de conciliação no Brasil. Não, eu deixei esse assunto de lado, enveredei por outro, no meu doutorado, e na verdade, eu não pensava, por incrível que pareça, eu não pensava em voltar, depois do meu doutorado, à sociologia jurídica mesmo. E aí, circunstâncias outras, o fato de ter ingressado na Universidade Federal de Pernambuco como professor em 93, e aí para o Departamento de Ciências Sociais, não foi em Direito. Mas na Universidade Federal de Pernambuco havia, porque agora isso já foi modificado, uma particularidade que era: quem assegurava os cursos de Sociologia Jurídica na Faculdade de Direito era o Departamento de Ciências Sociais, e não o Departamento o Centro de Ciências Jurídicas. E aí, quando eu ingressei no Departamento de Ciências Sociais, como eu tinha essa inserção em Sociologia Jurídica no passado, como eu tinha uma formação em Direito, e eu acho interessante que alguém que vá da Sociologia Jurídica, estudando de direitos, conheçam minimamente o ordenamento jurídico, a estrutura jurídica do país, terminei sendo designado para me ocupar dessa disciplina na Faculdade de Direito. Eu ministrei essa disciplina por 17 anos, 19 anos até que me aposentei, e foi aí que eu voltei para essas questões mais ligadas propriamente à sociologia jurídica, no sentido de instituições judiciárias, desempenho do judiciário, enfim, o judiciário, de um modo geral. E quando eu digo judiciário de um modo geral, quero me referir a todo o sistema de justiça, que não engloba judiciário estrito sensu apenas. Né? Conciliação. Pois bem, atualmente está o novo Código de Processo Civil, seminários, e um dos pontos centrais é a questão da conciliação. O que eu te pergunto é o seguinte: é possível conciliar partes, pessoas tão díspares, não é? Como é que seria, digamos assim, dentro dessa sua experiência de conciliação, que aqui mesmo a Justiça Federal ela está tentando caminhar cada vez mais na área da conciliação. Sim. Mas eu sinto que há dificuldades. E entre as várias dificuldades que existem, uma é a falta de, vou chamar assim, falta de cultura da administração pública de conciliar. O INSS, por exemplo, tem dificuldade. Não são tantos os casos, e quando há casos, esses casos muitas vezes eles são colocados mais adiante em nova discussão, não é? E além dessa cultura de conciliação, que eu acho que ainda não foi completamente construída, temos dificuldades, eu acredito também que tem as grandes diferenças, não é? Por exemplo, uma pessoa passa a vida inteira, se aposenta e vai receber, por hipótese, um atrasado de 50 mil reais, mas de repente o que é oferecido para ela 10 mil reais. Ela pensa, a justiça demora tanto. E ao invés de pegar os 50, fruto da vida inteira dela, ela pega os 10 mil. E aí? A questão da cultura da conciliação, que nós, provocando, não temos, e também essa premência da parte mais necessitada de ver a execução da decisão logo. E aí abrindo mão de grande parte do seu direito. Bom, veja, eu pessoalmente acho que tudo que releva de construções humanas tem imperfeições. Então, essa história de conciliação, em primeiro lugar, não sei se em primeiro lugar, mas ela é muito forte, sobretudo, a ideia de conciliação, quando você está defronte de conflitos sociais, para falar melhor, de lides judiciais. Veja, uma coisa é o litígio, é o conflito, outra coisa é a lide judicial. Não vou ensinar a Padre Nosso a quem conhece tanto direito. Quando quiser explicar, e o pessoal é formado em direito, mas também em outras áreas. Fica super à vontade. Uma coisa é o conflito, é o litígio. Outra coisa é aquilo que vira lide, aquilo que cabe nos autos. Então, por exemplo, sei lá, você pode ter caso de casais que entram numa rota de rancor, um com o outro, de briga, e que daqui a pouco estão brigando por um jogo de facas e garfos.
isso aí vira uma lide, eventualmente. Estou usando um exemplo caricatural, mas a caricatura às vezes realça bem as coisas. Isso é uma lide, mas o verdadeiro litígio não é este, tá? O verdadeiro litígio é outra questão que opõe uma pessoa e outra que um dia se amaram e agora se odeiam. Ora, essas pessoas, nesses casos assim, de direito de família, reflete e exemplifica muito bem isso. Os litigantes, muitas vezes, têm laços sociais que, por as mais diversas razões, inclusive porque há terceiras pessoas envolvidas, por exemplo, filhos, sim, ou outra razão qualquer, laços sociais que é melhor serem preservados. E aí, nesse caso, a solução judicial pode criar uma barreira definitiva. Então, essa ideia de conciliação, ela é muito interessante, ou ela é mais pensada quando você imagina conflitos sociais que tem uma particularidade de, em primeiro lugar, é difícil. Por exemplo, no exemplo que você deu, uma empresa, ou o Estado, ou quem quer que seja, está devendo 50 mil reais. Isso é uma coisa objetiva, isso é uma realidade, isto passou por contador, isto passou por cálculos e tal. 50 mil reais é um direito objetivo que alguém tem. É justo que a pessoa que tenha 50 mil reais a receber, receba 50 mil reais. Mas o que eu quero dizer é que, num caso desse, digamos, o maniqueísmo, tá, da lógica da adjudicação de uma sentença, tem direito, não tem direito, é evidente. Enquanto que esse mesmo maniqueísmo, ou esse mesmo sim ou não, ou esse mesmo preto e branco, não é evidente em boa parte dos conflitos sociais, onde, quando você escuta as duas partes, você chega à conclusão de que ambas têm até certo ponto razão, e a partir de certo ponto a razão de ambas se tornou irrazoável. Aí é um momento da conciliação no sentido da negociação. Conciliação talvez seja uma palavra um tanto enganosa, porque dá a impressão de que as pessoas vão sair dali agora se gostando de novo. Desde que o conflito, desde que você coloque panos quentes no conflito e as relações sociais prossigam num nível de civilidade e suportabilidade, inclusive pensando em outras pessoas envolvidas, chamemos de conciliação, é uma negociação, já está de bom tamanho. Agora, em outros casos, e há muitos casos desses, a conciliação pode, quer dizer, de fato, consagrar injustiça. Alguém que tem um direito, 50 mil contabilizados, objetivamente verificados, aferidos. Mas como o litígio judicial pode passar anos, eventualmente dezenas de anos, com as subidas todas e voltas a Brasília e de Brasília para cá, a pessoa prefere abdicar do direito que tem em favor de um valor bem menor, mas que vai receber imediatamente. Então, é injusto, e nesse caso a conciliação parece uma... A palavra conciliação está mal empregada, eu diria que a conciliação parece uma gozação com um sujeito que sai com cara de pateta e com sentimento de injustiça, né? E aí eu te pergunto, mas o mestrado foi na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, em 84. Em 91, teve o doutorado na França. Por que a França? O que foi que aconteceu? Olha, eu costumo dizer que a cada de trás monografia tem sempre uma biografia. Certo. Bom, rigorosamente falando, uma das razões pelas quais eu fui para a França é que eu, na época, era casado com uma francesa. E era mãe de uma filha que tinha dupla nacionalidade e tinha uma família na França. E eu queria passar uma temporada na França com a família da minha cara metade. Isso é, digamos assim, uma razão impublicável. Mas essas coisas existem. Agora, também não quero ser cínico o bastante para dizer que foi só por isso. Não. A França era o país de eleição para mim por essas razões pessoais, mas porque também é o país de eleição de muita gente da minha geração, do Brasil, que sonha com a Europa. Nós somos um país colonizado, nós somos, digamos, como diria Jorge Luiz Borges, um escritor argentino, eu vivo nos subúrbios da Europa. Nós temos todos essa coisa da Europa, então todos nós queremos passar um tempo na Europa.
nos Estados Unidos também, mas sobretudo a Europa, para a minha geração e a minha formação. Então a Alemanha, França, Inglaterra são países de eleição. Aí, vou tentar ser objetivo, aconteceu o seguinte, lembra que eu falei que quando eu vim fazer o mestrado, a minha intenção era fazer alguma coisa sobre direitos humanos, violação de direitos humanos, violência política, tudo isso, por conta de eventos também que se passaram na minha vida. Ora, o que aconteceu foi que, em determinado momento, depois que eu terminei o mestrado e que eu voltei a acalentar esse projeto para um doutorado, eu descobri um autor, um francês chamado Claude Lefort, já falecido, de quem eu li um artigo que dizia as coisas que eu pensava. Certas coisas que eu pensava que eu não vou detalhar aqui. Isto é, quando nós estamos numa fase de formação, nós às vezes pensamos coisas e não nos sentimos muito seguros. Nós procuramos alguém, uma autoridade, um nome de renome que nos acolha, que tenha um guarda-chuva onde a gente caiba. E quando você descobre um nome importante desse, nessa época, no começo dos anos 80, era um nome que tinha uma visibilidade muito boa no Brasil, na área das ciências sociais e políticas, Claude Lefort. E uma pessoa diz algo que você diz, poxa, eu já pensei isto, o que eu estou pensando não é assim tão estúpido. E aí, veja, as facilidades também da época. Na época era muito fácil você conseguir uma bolsa para fazer um doutorado no exterior, até por conta mesmo da própria solidificação da pós-graduação no Brasil. O Brasil tinha um programa de bolsas no exterior ambiciosíssimo. E era fácil, você escrevia para a pessoa, foi o que aconteceu, eu obtive o endereço institucional desse professor, escrevi para ele, ele mandou uma pequena carta de aceitação e com isso eu obtive uma bolsa e fui fazer o meu doutorado na França. E fiz uma tese que se chamou Imagens da Democracia, os Direitos Humanos e o Pensamento Político de Esquerda no Brasil. Certo. Estava mais para ciência política e filosofia política do que para sociologia jurídica. Na volta, com a inserção na universidade como professor, voltei para sociologia jurídica por conta da minha reinserção na faculdade de Direito, agora como professor. Veja como a vida é um moinho. É verdade. Foi uma adaptação tranquila na França? Foi. Veja, foi maravilhoso. É outra cultura. Mas veja, é como eu disse, eu não chego a ser, como direi, eu não sou uma boa amostragem de um estudante brasileiro, nordestino, que sai daqui para ir fazer um doutorado no exterior e que desembarca no aeroporto com mulher e filho e olha para aquele mundo e diz, e agora? E aí começa a luta, inclusive para você, para alugar um apartamento, conseguir uma valista, essas coisas que dificultam muito a vida. E como eu disse... tudo isso que eu passei. E que eu não passei, porque quando eu cheguei no aeroporto Charles de Gaulle, em 1986, tinha uma família, eu fui com uma mulher francesa, uma filha meio francesa, meio brasileira, e tinha uma família francesa me esperando. Claro. Então, eu não tive nem a dificuldade, a chateação, a angústia, né, desembaraçando-se pouco na língua, procurar um táxi, ou então procurar um ônibus para ir para onde. Então, eu sou um sujeito bafejado pela sorte. Eu acho que eu sou um sortudo. Eu acho que eu sou um sortudo tão grande que eu, às vezes, tenho o sentimento de que o universo é injusto. Tá, que bom. E que eu recebi coisas a mais do que mereci. Então todos nós, agora quem está assistindo também está recebendo esse bafejo de sorte. Mas fala um pouquinho aí da tese. Ele tratava o teu trabalho de pesquisa, tratava de quê? Tratava do seguinte, a formação de onde eu venho, do movimento de resistência, de oposição ao regime militar, da geração a qual eu pertencia, digamos, do ponto de vista político, era homogeneamente de esquerda. O que eu conhecia de sociologia, digamos assim, era marxismo, tá? Não vou entrar nos detalhes porque essa grande hegemonia do paradigma marxista nesses tempos em que eu me formei. Dentro desse paradigma, dentro dessa doutrina, dentro dessa teoria, dentro dessa maneira de ver o mundo, valores
práticas e instituições jurídicas não têm grande relevância na maneira de pensar e nos programas de ação. Até porque, digamos assim, o pensamento de esquerda, aí eu já não era assim tão localizado dentro dele não, mas perifericamente é onde eu me situava. Para o pensamento de esquerda, tradicionalmente, e não apenas no Brasil, isso era um fenômeno mundial, o horizonte de sentido não era democracia representativa como nós temos, não era democracia burguesa como nós temos, não era exatamente vigência de direitos humanos, porque ambicionava-se, tinha-se um horizonte muito mais ambicioso, o socialismo, uma sociedade livre, de pessoas livres, de pessoas iguais, uma sociedade onde nasceria um novo homem, uma sociedade onde os conflitos fratricidas teriam desaparecido. Então, quando você tem um horizonte grandioso desse, lutar por direitos para que direitos vigorem numa estrutura social injusta é, de certa forma, manter estrutura, é não modificar a estrutura, mas ter direitos respeitados dentro daquela estrutura, dentro da qual você está, eventualmente, numa posição de injustiça, por ser explorado, ou numa posição sortuda de explorador. Veja, Hélio, então, de um modo geral, eu estou simplificando bastante, mas era isto. Bom, então, nessa cultura, direito, a própria noção de direito, como nós conhecemos, estas instituições, nós, operadores, ninguém pegava nas armas por isso. Ora, não se dava grande importância a temáticas como direitos humanos, que eram muito juridicistas demais, digamos assim, tá? Ora, era coisa de advogado, coisa de padre, coisa de bem-intencionados, mas não era nada muito consequente, não. Só que eu vivi a experiência de viver num regime em que os direitos são sistematicamente violados pela própria estrutura de poder. Perfeito. Então, havia em mim essa tensão, né? De um lado, uma teoria dentro da qual essas lutas, digamos assim, menores ou pontuais, não tinham uma importância valorativa muito grande, e ter conhecido uma realidade onde a não vigência desses valores jurídicos nos afetava até na nossa própria carne, porque éramos todos torturáveis, todos podíamos ser presos e torturados. Como, aliás, acontece com grandes parcelas da sociedade brasileira ainda hoje, não mais a minha classe, mas a classe dos de sempre. Então, foi por aí. E aí, desculpe, eu vou me alongar um pouco só para concluir, porque como a tese é Direitos Humanos e Pensamento Político de Esquerda no Brasil, eu fiz uma análise, digamos, de uma mutação que se operou nessa cultura política de esquerda, examinando o pensamento de alguns, de muitos, aliás, jovens revolucionários que, ao fim de toda essa experiência e depois do exílio, e eu poderia exemplificar com nomes hiperconhecidos como Betinho, Betinho, que começou a vida como revolucionário e terminou como santo, querendo dar de comer aos pobres do Brasil. Quer dizer, no começo da vida, a utopia de Betinho era o socialismo, no fim da vida, a utopia de Betinho era todo mundo deve comer 3 vezes por dia. Caricaturo, mas não falseio. Gabeira, Fernando Gabeira, que está ainda hoje. Ou seja, essa geração de volta ao Brasil retomou a sua atividade política, mas agora num outro registro, no registro da democracia, dos direitos humanos, etc, etc. Foi por aí. Isso me conduz a fazer uma pergunta que na vez passada me chamou muita atenção, a tua posição, que é o seguinte: quer dizer, no Brasil sempre houve, sempre uma expressão forte, mas houve tortura muito antes do regime de 64. Havia tortura. E eu não estou me referindo apenas à tortura da época de Vargas. A população mais pobre, ela quando vai à prisão, ela há muito já sofre bastante. Mas isso não chamava tanto a atenção. Aí quando um outro grupo social foi preso e começou a ser, lamentavelmente, torturado, isso chamou mais a atenção. Perfeitamente. Não é isso? Parece exatamente isso. E de algum modo, nas outras gerações, por exemplo, agora, isso pode também estar chamando a atenção. Explico que eu queria que depois falasse sobre esse assunto. Questão da possibilidade de prisão em segunda instância. Quer dizer, a Constituição do Brasil atual de 88, 5 de outubro
de 88, e era possível a prisão, estava sendo considerado pelo Supremo Tribunal Federal possível a prisão até 2009, até que houve o caso do Mensalão e as coisas mudaram. O Supremo passou a entender que não, teria que haver o trânsito em julgado. É claro que tem um dispositivo constitucional que diz que ninguém será considerado culpado se não após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas antes de 2009 se entendia que, embora a culpa não estivesse completamente formada, era possível a prisão. Pois bem, em 2009 mudou. E agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, nós estamos em 2016, considerou que era correto aquela posição de até 2009, era possível a prisão após a condenação em segunda instância, até porque fatos não podem ser analisados pelos tribunais superiores em relação a fato para ali na segunda instância. E, bem recentemente, agora no mês de setembro de estamos em 2016, por 6-5, portanto já com um quórum diferente dos 7-4 anteriores, o Supremo voltou a ratificar o entendimento de que é possível a condenação em segunda instância. Pois bem, e uma grande reação a isso. A gente verifica que na doutrina brasileira, nos grupos de pesquisa, há uma grande reação a este entendimento. O que eu quero colocar no próximo bloco, que a gente sempre deixa uma âncora para os blocos, é exatamente isso. E aí? Na verdade, nós estamos discutindo que a condenação em segunda instância é inconstitucional porque está atingindo um agrupamento que antes não atingia, tal como ocorreu nos anos 60, 70. Será que é isso? Eu queria escutar a sua opinião no próximo bloco, professor.